Olá, galerinha do 7º ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Daniele Maia. E hoje nós estamos aí, na 4ª aula já aqui para o 7º ano. E continuando aquela discussão sobre cultura. A gente vai complementar, na verdade, todas as aulas, elas estão ali juntinhas, né? A gente faz o mesmo diálogo que a gente faz com uma, faz com a outra, para que a gente acabe conhecendo mais essa sociedade da qual a gente faz parte. Lembram que eu falei para vocês que a gente não veio do nada? A gente é um indivíduo histórico. Cada um de vocês aí, cada um dos seus coleguinhas que estão na sala com vocês, nós temos, a nossa história. Nós precisamos conhecer isso. E aí, qual foi de vocês que falou com os avós de vocês, aqueles que têm o privilégio de estar perto do avô, da avó, né? Qual foi aí de vocês? Levanta a mão. Qual foi que conversou com os avós para saber da sua história? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Presta atenção, hein? Então, é muito importante a gente conhecer essa nossa história. Conhecer de onde a gente veio. Nós somos indivíduos históricos. Nós não viemos do nada, né? Então, é importante conhecer nossas raízes históricas. O homem é um ser histórico, é um ser social que aprende tudo isso em sociedade. A gente só chegou até aqui por via do aprendizado através da cultura, tá bom? Então vamos lá, vamos aos conteúdos de hoje, para a gente dar prosseguimento a essa discussão. Então nós vamos falar um pouquinho, sobre cultura e diferença, ou seja, quais são as diferenças que existem entre as culturas? Como que é isso, né? Cultura e mudança, entender que as culturas mudam. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que o tempo inteiro está mudando, né? Hoje, com a introdução das tecnologias, é muito diferente. As culturas mudaram muito. As culturas elas tiveram uma interferência direta pela sociedade da qual a gente está vivendo, por essas tecnologias, por essas novas formas de socialização. Aí você me pergunta assim, professora, isso é bom ou ruim, gente? Não sei, né? A gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, né? Sobre o excesso de celulares, o excesso das telas, né? Isso é prejudicial também, porque lembram que a gente precisa do contato do outro, do diferente, para a gente ter uma identidade, para a gente se sentir ser humano. E aí, se você está falando numa tela o tempo inteiro com o outro, você vai aprender alguma coisa? Então, é importante a gente ter um olhar crítico. Todo o excesso é ruim, né? Então, vamos falar sobre trocas culturais e culturas híbridas. Ai, professora, que é isso? Vamos descobrir junto. Então, o nosso primeiro tópico é que a gente vai falar sobre a cultura e diferença, né? Olha só, as normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Normas, valores, possuem grandes variações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada cultura tem normas e tem valores diferentes. Lembram daquele exemplo da aula passada, que a gente falou sobre a questão da desonestidade, da honestidade, né? Então, tem grupos sociais que olham para a honestidade e a honestidade tem uma definição. Tem outros grupos que a honestidade já tem outra definição. Então, as culturas, todas elas, são diferentes. Cada grupo social que faz parte daquela cultura tem normas e valores, ou seja, tem um olhar, lembra do olho? Um olhar diferente para essa sociedade. Cada um tem aí, cada cultura, E cada indivíduo que faz parte dessa cultura, ele tem um olhar diferente. Ele aprendeu valores e normas diferentes uns dos outros. É por isso que quando você está aí na sala de aula, às vezes tem um conflito com um colega,
por conta de opinião diferente, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Uma opinião diferente, um modo de ver algo de uma forma diferente. O que a gente deve observar nisso tudo? O respeito com o outro, né? A visão diferente nós vamos ter, isso é normal. Isso precisa ser feito de forma respeitosa, né? É isso que nós precisamos nos atentar o tempo inteiro. O meu colega pensa diferente, não tem problema, né? Ele tem uma cultura diferente da minha, tem uma religião diferente da minha, né? O que nós precisamos, acima de tudo, entender? É que nós precisamos, enquanto seres humanos, nos respeitarmos. É isso que é primordial. Primordial. Eu posso não entender a cultura do colega, mas lembram do exercício da alteridade? Olhar o outro, compreender o outro. Lembram do exercício da alteridade? Então, vocês precisam compreender isso, né? A todo momento compreender. Então, olhar o outro, esse exercício da alteridade, compreender o outro na sua individualidade, na sua história, na sua peculiaridade. Isso é muito importante. E, acima de tudo, o respeito, porque nós somos seres humanos. E cada um vai trazer aí na sala de aula a sua religião, as suas crenças, os símbolos que as culturas trazem. E vocês deverão entender que cada um tem uma cultura diferente. Nós não somos iguaizinhos. Lembra do processo histórico? Quando a gente vai ouvir lá nossos avós e vai entender o processo histórico, a gente vai compreender quem nós somos. E olhar para esse outro sempre respeitosamente. Vamos ao quadro? Olha só, muito bem. Então, isso que a gente fala, né, sobre cultura e diferença. Isso que a gente fala sobre cultura e diferença, né? Por quê? Porque a cultura, todos nós obedecemos a normas e valores que têm diferenças uns dos outros. Não adianta, nós somos diferentes. E é nesse contraste de diferença que nasce aí a nossa identidade, né? Então, mesmo dentro de uma mesma sociedade, podem existir divergências culturais. Mesmo dentro de uma mesma sociedade, podem existir essas diferenças, ou seja, essa divergência cultural. E a diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada. Ou seja, não tem essas transformações que ocorreram e que ocorrem o tempo inteiro dentro da sociedade? Vocês já perceberam isso? Aí sua mãe chama a atenção assim de você, fala bem assim, porque no meu tempo não existia isso, no meu tempo não era assim, Gente, é verdade, por quê? Porque a nossa sociedade, ela mudou muito, está tudo muito diferente. Então, a diversidade cultural é um fato dentro da nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. O tempo inteiro a gente está achando, nossa, isso é parecido comigo. Nossa, isso não é. Isso é estranho. Né? Isso é diferente. Isso não é familiar. Né? Então, o tempo inteiro a gente está em divergência cultural. Por quê? Por conta dessas diferenças que nós temos aí. Tá bom? E aí, isso tem impacto dentro da cultura, né? Porque são ideias diferentes, são comportamentos diferentes. Nós temos contatos com línguas estrangeiras ou com culinárias de outras culturas. Então, a cultura, gente, quando vocês perceberem a cultura, olharem para a cultura, percebam que a cultura é algo dinâmico. É algo que a sociedade o tempo inteiro está influenciando essa cultura. Lembra lá dos hábitos culturais de pedir a bênção dos avós, da mãe? Hoje é tão raro, né? Então, é um aspecto da cultura que mudou, que foi interferido por vários comportamentos. Hoje os meninos têm vergonha de pedir a bênção da mãe, do pai, dos avós, né? Acha estranho isso. Por quê? Porque isso foi um impacto em relação à cultura, né? Isso é um dos impactos, um exemplo simples que eu estou dando aqui para vocês, né? Então, a cultura, o tempo inteiro, ela está sendo interferida por essa sociedade
cheia de tecnologias, cheia de mudanças, pelo capitalismo, onde? O que é o capitalismo? É toda a regulação gerida pelo dinheiro, pelo mercado. E a cultura, ela sofre diretamente, gente, ela sofre diretamente impactos produzidos por essa sociedade, tá? E aí, a gente entra que a cultura, ela muda. Por quê? Porque a cultura não é estática. Estático é o quê? É algo parado, ou seja, a cultura não é estática, ela não é algo parado. Ela é interferida o tempo inteiro por essa sociedade. A cultura muda o tempo inteiro. As normas, as regras, os hábitos, a culinária, os símbolos, tudo está mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque a cultura não é estática. Não é justo a gente, com essas mudanças inteiras, quererem que os grupos indígenas fiquem iguaizinhos o tempo inteiro. Não é justo. É preconceito olhar para os grupos indígenas e quererem que eles continuem vivendo a mesma vida de 500 anos atrás. A cultura, ela muda junto com a sociedade. É necessário mudar também em alguns aspectos, porque como é que vai ter espaço dentro de uma sociedade dessa capitalista, onde a tradição, as pessoas inclusive não querem, negam as suas tradições, negam os seus antepassados, pouco escutam os seus avós, pouco sabem da sua história. Como não mudar? Então, olhem para a cultura como algo que, sim, muda, não é estático. A cultura, ou seja, as normas, os valores, os aspectos tangíveis, aquele que eu posso tocar, e os intangíveis, aquele que eu não posso tocar, está sendo o tempo inteiro minado por essa sociedade. O tempo inteiro está sendo influenciado. E isso vai mudando. Isso vai mudando cada vez mais. Então, olhem para a cultura como algo que está em processo contínuo de mudanças. Principalmente porque está sendo interferida por essa sociedade da qual a gente faz parte. Hoje nós vivemos uma sociedade intensamente tecnológica. Intensamente. É cruel demais a gente olhar e querer que as culturas continuem paradinhas do jeito que vieram, do jeito que estavam há 500 anos atrás. Como é que vai sobreviver? Né? Vamos lá, vamos ao quadro? Olha só. Então, é por isso que é importante falar que a cultura o tempo inteiro, ela está mudando. E depende das novas necessidades que surgem. Ela muda por conta das novas necessidades. Já que o mundo social, ou seja, a sociedade, ela está o tempo inteiro se movimentando aqui, ó, como na imagem. Está o tempo inteiro se movimentando. E a cultura também, como fruto dessa sociedade, vai mudar. É necessário, por via, às vezes, mudar também. É uma necessidade. É uma necessidade. Tá certo? É cruel demais eu querer olhar para um grupo indígena e querer que ele fique ali paradinho, sobrevivendo nas piores condições, porque eu acho que cultura indígena não deve mudar. Deve mudar. Por quê? Porque temos as necessidades, eles têm as necessidades deles. Tá certo? E eles não vão deixar de ser indígenas por isso. Trocas culturais e culturas híbridas. Então, no mundo globalizado, ou seja, nesse mundo onde nós vivemos, né, no qual o nosso cotidiano é invadido por situações e informações provenientes dos mais diversos lugares, podemos afirmar que há uma cultura pura? Com essa interferência toda da globalização, ou seja, dessa comunicação enorme que aconteceu, dessas informações de diversos lugares da qual a gente tem acesso, dessa mistura enorme que a gente vive, será que há uma cultura pura? Até que ponto chegou o processo de mundialização da cultura? E aí, vocês acham que tem, com esse boom que deu, né, com essas revoluções que ocorreram perante a sociedade, vocês acham que é capaz de existir uma cultura intocada ali, que não foi atingida nem um pouquinho por esse mundo da qual a gente vive, que está mudando o tempo inteiro?
Vocês sabiam que há 10 anos atrás, ou até menos, essas tecnologias que a gente tem acesso, a gente não tinha acesso? As crianças não ficavam tanto tempo no celular e não tinham acesso a tanta coisa como tem agora? Né? A jogos, a informações do mundo inteiro. Isso tudo vai interferindo na cultura. Vai interferindo em como que esses jovens, em como que essas crianças pensam diariamente, cotidianamente. Então, vocês aí, que estão no 7º ano, o tempo inteiro estão sendo influenciados por essa sociedade. O tempo inteiro. Mas o que é importante é se reconhecer dentro desse processo. Como indivíduo que tem uma história. Você está no começo da vida aí, vocês estão no começo da vida, mas cada um de vocês tem a história de vocês. Tem os avós, tem os ancestrais de vocês, né? Então, pode aí se reconhecer enquanto indivíduo. Mas será que essa cultura, ela não tem interferência? Tem, né, gente? O tempo inteiro. O tempo inteiro. É por isso que os nossos pais, às vezes, nossos parentes, chocam muito, né? Com o que a gente escuta, com o que a gente assiste hoje, com o que a gente vive, o modo que a gente fala, o modo que a gente é. Existe um choque cultural. Olha só, choque cultural, né? Às vezes sua mãe não briga com alguma coisa, algum desentendimento ali, né, no dia a dia. Ai, menino, não faz isso, na minha época não tinha isso. Realmente, na época dela não tinha isso. Isso é o famoso choque cultural, porque mudou. Mudou, mas nós precisamos avaliar se mudou de forma positiva ou se mudou de forma negativa. O que mudou de forma positiva e o que mudou de forma negativa. Vamos lá, vamos ao quadro. Muito bem. Olha só, isso é fruto desse mundo aí globalizado, né? E aí tem um autor que fala assim, ó, o Nestor diz que no mundo atual, as culturas passam pelo forte processo de hibridização, ou seja, essa mesclagem, né? O que é hibridização? São processos socioculturais dos quais estruturas ou práticas discretas, localizadas, se combinam gerando novas estruturas. Então, são práticas culturais ali que vão se combinando com novas estruturas e vão gerando outras. Então, essa mistura de tudo isso é o processo de hibridização. Olha aqui, ó, hibridização, todo mundo diferente aqui, cada um colaborando com essa cultura diferente um do outro. Isso, gente, tem um impacto enorme na nossa vida social, muito grande, né? Então, no decorrer do século XX, com o desenvolvimento das tecnologias, a gente já até falou sobre isso, né? De comunicação, essas tecnologias, essas novas tecnologias de comunicação, principalmente com a internet, os contatos individuais e sociais passaram a ter não um, mas múltiplos pontos de origem. Hoje não tem limites para esse lugar chamado internet, né? Inclusive, já existem regulações jurídicas para dar esse limite para as pessoas, né? Mas, nesse sentido aqui, a gente está falando no conhecimento, né? Não tem limite no conhecimento. Hoje, você pode acessar qualquer cultura em qualquer lugar do mundo através da internet. Você pode conhecer isso. Você pode conhecer um povo lá do continente africano, né? Você pode conhecer uma tribo indígena que você tenha curiosidade de conhecer. Você pode conhecer um pouquinho sobre a cultura japonesa. Hoje a gente não tem mais limites, né? A partir do desenvolvimento dessas tecnologias, tá certo? Então, as expressões culturais de países dominantes, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, proliferam em todo o mundo mescladas com elementos culturais de outros países, né? Então, existem os países dominantes que acabaram de proliferando aí, né? Esses elementos culturais desses próprios países, né? Então, esses países acabaram aí mandando a sua forma de pensar, dominando o seu jeito de pensar, a sua forma cultural para outros países. Por exemplo, o nosso país, o Brasil. O que a gente fez com a cultura indígena, com a cultura negra,
com os nossos ancestrais? Infelizmente, a gente não valorizou isso. A gente valorizou a cultura branca, a cultura da Europa, o pensamento europeu. E é por isso que existe racismo, preconceito, discriminação, né? Não tem respeito com as religiões diferentes. Então, a gente deve aí observar essas expressões desses países, essa visão que a gente vai arrastando ainda pela nossa história desses países que dominaram a gente quando a gente era colônia. E que essas questões ainda estão no nosso dia a dia, né? Essa visão ainda está no dia a dia. É muito forte, né? Então, há assim uma enorme mistura de expressões culturais, construindo essas culturas híbridas, né? Que não podem ser mais caracterizadas como só de um país. Fazem parte de uma imensa cultura mundial. Então, a partir disso existe aí, né, essa imensa cultura mundial, onde a gente tem vários traços, várias características de cada lugar do mundo, né? E essa influência o tempo inteiro, ainda mais a partir das novas tecnologias, tá? Então, isso não significa que as expressões representativas de grupos, regiões ou países tenham desaparecido, tá? Elas continuam presentes e ativas, mas coexistem com essas culturas híbridas que atingem o cotidiano das pessoas. Então, as culturas que existiam, elas não, isso não quer dizer que elas tenham desaparecido, mas elas coexistem, ou seja, vivem junto com essas culturas que vão atingindo a nossa vida, né? Essas culturas que vão sendo construídas a partir dessa globalização, a partir dessas novas tecnologias, esse modo de ver o mundo, esse novo modo de sentir o mundo, de pensar o mundo, né? E de ver esse mundo. É o tempo inteiro interferido por isso, tá certo? Muito bem, galerinha. Essas são as nossas referências bibliográficas. Por hoje é só. Espero que todos fiquem bem. Até a próxima aula. Até mais.